Oi, Flávia, tudo bem? Eu tenho te mandado alguns relatos e semana passada me puxou à memória algumas coisas que eu vivi e ao encontrar uma antiga amiga no qual eu tinha perdido o contato, ela me fez lembrar muita coisa que nós passamos juntas, tá? Eu vou relatar porque eu acho que todo relato é importante para que no canal alcance pessoas que estão sofrendo, né? Penso assim. E quanto mais eu for lembrando e pessoas que eu conheço estiverem saindo, e eu puder puxar a memória e perguntar a elas também o que elas passaram, eu vou continuar perguntando para contar aqui no canal. Pessoal, é, essa minha amiga, ela ficou 26 anos. Eu fiquei 15. É, sendo que 5 anos eu passei junto com ela nessa instituição. E a gente puxou da memória ela me contando que o filho dela era tecladista. E um certo sábado que teve um casamento, antes disso, de manhã teve o jejum dos impossíveis, tá? Aonde o tecladista tinha que ficar à disposição do pastor. Na época ele tinha 14 anos, hoje ele deve ter muito mais, deve ter uns 24, 25 anos. E na época, o pastor de manhã, ele pedia para comprar lanche para ele e falava com ele assim, ó, fulano, vai na padaria, compra pão, compra suco, compra as coisas que eu quero tomar café. Aí o pastor tomava o café dele na cozinha, tal, tudo, enchia a barriga, né? Tudo para poder fazer o jejum dos impossíveis. Enquanto o povo estava de jejum, o pastor estava com a barriga cheia. Eu achei um absurdo. Outra coisa também que ela me contou, que, ô fulano, você lembra disso? Aí eu puxei da minha memória. Nós tivemos uma reunião de domingo, no qual o pastor falou assim, ó, o obreiro que estiver doente, tomando o remédio, para agora. Larga o tratamento e simplesmente confia em Deus, confia no altar. Não lembrava disso, mas ela me fez recordar. Foi um dos motivos que eu já relatei para a Flávia que me fez largar o remédio. Eu atrapalhei a minha vida, tenho sequelas até hoje, no qual eu faço um tratamento para a minha vida voltar ao normal. Graças a Deus tem voltado devido ao aumento da dosagem do meu remédio. Gente, é muito importante eu falar isso, porque ela me contou que já tinha relatado para a Flávia de duas obreiras que morreram devido à negligência. E ela me fez lembrar um caso que teve num lugar que chama Ribeirão das Neves. E eu tinha ido até numa exposição do Grupo Jovem e conheci essa menina. Não, ela fez puxar na minha memória, porque são muitos anos, e eu acabei lembrando. Uma moça, uma obreira, muito bonita, ela estava com 18 anos, ela teve lúpus. E se você fizer o tratamento de lúpus, o lúpus é o que dá na pele, né? Manchas na pele. E se você fizer o tratamento direitinho, tomar remédio, você vive uma vida normal. Só que você fica com as manchas, mas para isso você tem que usar pomadas, né? E na época ela me falou comigo assim, semana passada, fulano, você lembra que a mãe dela, que era obreira, ela não quis deixar a filha usar pomada, nem tomar o remédio? Eu falei, nossa, é verdade. A mãe fazia ela usar o óleo da igreja, passar no corpo e fazia ela beber água como se fosse um remédio. A menina morreu. Ela perdeu a vida, ela é casada com um obreiro. Hoje em dia o marido dela o marido dela tá casado com outro e tal, seguiu a vida. E isso é muito perigoso. Outra coisa que ela me fez lembrar também é que teve um sábado que o pastor fez um jejum, no qual ele pediu ofertas e o pastor simplesmente pediu para que ela colocasse no tal altar lá, que não é altar, aquilo ali, tá? E o povo começou a colocar moedas, 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 que a gente não tinha condição, gente, de verdade. E ele começou a humilhar as pessoas. Ele começou a humilhar, falando assim que as pessoas eram pobres, que não tinham Deus, que não tinha Jesus.
e pediu o filho dela, que era tecladista, para catar as moedas e jogar no lixo. Eu não estava nesse dia, mas ela me contou. E ela falou assim, ô fulano, você lembra que meu filho, era tecladista? Foi um dos motivos que fez ele sair, foi isso. Porque ele teve que catar todas as moedas, notas de R$ 2, e jogar no lixo. E ele gritando, falando assim, vocês não são de Deus, vocês não têm o Espírito Santo, olha o que vocês estão colocando no altar, o que vocês estão oferecendo para Deus. Então, assim, é uma coisa muito nojenta. Eu olho essa situação hoje e tenho muito nojo, muita dó de como que as pessoas passam e suportam uma humilhação dessa. Mas a gente é cego, né? Eu lembro também uma reunião que teve, e ela contando, isso aí, gente, ela foi me lembrando, nossa, fulano, você lembra disso? Ó, fulano, eu falei, nossa, eu lembro sim. E teve uma reunião no qual, domingo, à tarde, a gente fazia reunião de evangelista. O pastor na época, né, falou assim, ó, o meu irmão chegou para ficar com a gente. Ele era um adolescente, né, devia ter o quê, 17 anos, e ele falou na época assim, ó, o meu irmão quer namorar. E eu procuro uma esposa para ele. Só que eu quero que preencha uma ficha aqui, é, as meninas que sejam novas, porque ele vai escolher. Isso é o quê, gente? Cardápio, né? Se você for pensar, isso é cardápio. E ele ia escolher. Eu lembro, ela falou assim, ô fulano, você lembra que você ficou interessada por ele? Eu não lembrava disso, mas assim, o menino era muito bonito, sabe? Ele escolheu uma obreira na época que era solteira, filha da responsável da Liga das Obreiras, eu lembro. E essa obreira estava orando com ele depois. Uma semana, eu acho que a obreira estava orando com ele, que ela me fez lembrar. Gente, assim, é muita nojeira. Ela me fez lembrar também que teve um dia que o filho dela estava. Você lembra, Fulana, que meu filho estava internado, que eu tive que simplesmente vestir de obreira e não consegui ficar com meu filho? Eu falei, nossa, é verdade. Olha, voltando um pouquinho atrás, eu contei para vocês que o pastor tinha falado que quem fazer tratamento era para largar, tá bom. Teve um dia que ela falou, aí teve um dia que a gente foi evangelizar, ela me falando na semana passada, fulano, você lembra que você passou mal na rua, que eu te abracei e que todo mundo foi andando na frente? Eu falei, nossa, é verdade. O que acontece? Ninguém tá nem aí para ninguém. Eles não estão nem aí se você passa mal, se você desmaia, se você dá um surto. Ninguém tá nem aí. E eu lembrei desse dia. Eu passei mal nesse dia, eu tive uma convulsão e ela me ajudou, ela me abraçou. Foi aí que ela falou: você tá tomando algum remédio? Eu falei: tô, volta a tomar o remédio. E ela já estava para poder sair, só que eu não sabia. Então, assim, eu vou contar um pouco para vocês hoje, que é isso aí. Tem mais coisa, mas eu tô com medo do áudio ficar muito longo. E, e eu vou também pedir autorização dela. Eu vou mandar uma mensagem para ela hoje. Vou falar, falei algumas coisas que você me contou para o canal de denúncia e vou pedir ela para poder perguntar a ela se ela pode me contar mais coisas, porque como ela me contou 2 dias direto muita coisa, ela me fez relembrar muita coisa, gente. A gente tem que denunciar. Uma pessoa que ficou 26 anos, eu fiquei 15. Nós passamos por muita coisa, e olha que eu já tinha esquecido. Então é muito importante. Mandem um relato para a Flávia. Um abraço.